Olá, é bom ver você novamente por aqui. Hoje, para a segunda parte do Descomplicando a Interpretação de Textos. Hoje vamos trabalhar mais os aspectos internos do texto para podermos ter uma boa compreensão do que ele é e do que ele significa. Como vimos na nossa primeira aula, todo texto tem duas grandes partes. A parte da forma, que é a estrutura dele, e o conteúdo, quer dizer, aquilo que ele significa, aquilo que ele transmite. Há uma relação de dependência entre essas duas partes, porque, dependendo do que eu quero comunicar, eu tenho uma determinada maneira de organizar o meu texto. Algo que já sabemos há muito tempo é que o texto é constituído de parágrafos, não é? E por que existem os parágrafos? Os parágrafos são construções ou unidades que expressam significados e, portanto, contribuem para a sua tarefa de comunicação. Tradicionalmente, um parágrafo tem uma ideia principal, que é a ideia núcleo, e algumas outras que são secundárias, que desenvolvem essa ideia núcleo ou complementam essa ideia núcleo. As ideias são transmitidas por meio de períodos, que são estruturas sintáticas, que nós vimos na nossa aula 1. Parágrafos bem estruturados têm tamanho suficiente para conter um processo de raciocínio completo, ou seja, uma ideia bem colocada, e permitir ao receptor, leitor, analisar os componentes nele utilizados. É dessa relação dialógica que são formados os significados. A ligação correta entre os parágrafos é que permite a progressão temática, ou seja, essa ligação constrói uma sequência de desenvolvimento do tema numa mesma rede ou trama de sentidos. Veja esse trecho do Milton Ratum, dos Dois Irmãos, não é? O desfile com farda de gala fora a despedida de Yakub, um pequeno espetáculo para a família e a cidade. No Colégio dos Padres prestaram-lhe uma homenagem. Ganhou 2 medalhas e 10 minutos de elogios e ainda foi louvado por latinistas e matemáticos. Os religiosos sabiam que o ex-aluno tinha futuro. Naquela época, Yakub e o Brasil inteiro pareciam ter um futuro promissor. Quem não brilhou foi o outro, o caçula. Este, sim, um ser opaco para padres e leigos, um lunático, alheio, inebriado com a atmosfera libertina do galinheiro dos vândalos e da cidade. Ora, se você já teve contato com a obra Os Dois Irmãos, você sabe que ela trabalha exatamente esse conflito entre dois irmãos, um muito dedicado ao estudo, sério e tal, que é o Yakub, e o Omar, que é o caçula, que não quer saber de nada, só quer saber da vida boa na cidade e tal. Esse trechinho aí mostra a partida do Yakub, lá de Manaus, e a ideia núcleo é utilizar essa partida dele para ressaltar o contraste entre a personalidade dele e seu irmão caçula, o Omar, essa ideia núcleo, né? E as ideias acessórias são essas, as características que mostram o Yakub como uma pessoa correta, bem-sucedida, em comparação às características do Omar, o irmão caçula, que é desleixado, malandro, considerado um caso perdido para os seus educadores. Observe que é um parágrafo muito bem estruturado, em que você tem uma ideia núcleo sendo assessorada por outras ideias menores. Outro aspecto importante da anatomia do texto é o tipo de linguagem que se usa e a seleção das palavras, a seleção lexical que o autor faz para colocar na sua mensagem. Na maioria dos casos, os textos das provas de seleção, Enem, concursos, qualquer vestibular, são feitos em linguagem formal, ou seja, aquela que segue as prescrições da norma culta, a norma padrão ou socialmente prestigiada, ou seja, um uso da língua que obedece às regras estabelecidas para a ortografia, pontuação, regência, concordância, sintaxe, etc. Não é outra língua e nem o português correto. É um dos usos importantes da língua, da mesma língua portuguesa. Mas essa língua tem outros usos, não é? E você tem também o contraponto dela, que é a linguagem informal, que é centrada na fala e que não necessariamente segue regras estabelecidas pela gramática. Você tem aí as charges, as tirinhas, a publicidade, as letras de música popular e outras coisas. Isso é muito fácil de você perceber nesses dois exemplos, não é? Esse texto do Stefan Zweig, da autobiografia dele, O Mundo de Ontem,
ele é totalmente escrito em linguagem formal. Você vai observar aí a correção gramatical, a correção da concordância, da regência, da ortografia. Já nessa tirinha do Angeli, você vai encontrar aí gírias, né? Aí Minas, sem zorra e tal. Então veja, esse tipo de coisa é que você tem na linguagem informal e que é adequada a esse tipo de gênero textual que é a tirinha. Outra coisa importante é a voz do texto, né? O que significa isso? É você conseguir identificar quem fala, quem é o narrador, quem é que está conversando com você. Muitas vezes se fazem perguntas sobre isso e dizem para você, por exemplo, identificar uma pegada, né? Um rastro que esse autor tenha deixado. Então, identificar quem fala é fundamental, porque a maioria dos textos nas provas ela é escrita em terceira pessoa. Ele, ela e tal, por um observador que normalmente julga e expressa suas opiniões a respeito do tema sobre o qual ele escreve. Então, se você descobrir as marcas ou pegadas da voz do texto, isso vai ajudar muito na interpretação, pois essa atividade corresponde a você identificar a função da linguagem, emotiva, expressiva, conativa ou apelativa, referencial ou denotativa, metalinguística, fática, poética. Observe esse pequeno texto aí do Jean Préposier, na História do Anarquismo, é em terceira pessoa, e ele aí não só, né, ele trata do texto argumentativamente, como ele tenta convencer você da verdade que ele está dizendo. Então é uma terceira pessoa com predominância na função metalinguística e você tem marcas explícitas da presença do autor expressando a sua opinião. Veja, ora, por mais que reine, o povo soberano nunca governa. Isso é a opinião dele, não é? Um governo popular, se não é de todo o povo que exerce efetivamente o poder, é a opinião dele, não é? E por último lá, que praticamente nunca acontece na democracia parlamentar, pois uma maioria ganha sempre de uma minoria. Isso é a opinião dele. Então essas pegadas do autor, a pegada da voz do texto, são importantes que a gente descubra para poder interpretar bem e responder uma pergunta a respeito dela. Propositalmente, eu pulei aí o número 4. Então nós estamos indo do 3 para o 5. Daqui a pouco você vai entender por quê. No número 5 nós temos os recursos gramaticais, quer dizer, a ordem dos elementos que estão colocados no texto para passar a ideia do autor. Essa ordem nas estruturas sintáticas, elas fornecem algumas pistas sobre a intenção do autor. Não é? Isso pode ser pedido para você numa questão. Então, numa oração, a importância dos termos está na ordem que aparece. Veja, Carlos comprou livros ontem. A ênfase é o sujeito, quem comprou. Ontem, Carlos comprou livros. A ênfase já é no quando ocorreu a ação. Livros, Carlos comprou ontem. A ênfase é no objeto. Comprou Carlos livros ontem, a ênfase é na ação de comprar. É claro que você vai perceber que à medida que você vai mudando a ordem, vai ficando menos comum o tipo de oração. Mas essa é a ideia da importância que o autor dá aos elementos que ele está colocando lá. A questão da ordem pode ser utilizada para criar efeito expressivo, por exemplo, nos hipérbatos, né? Veja, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, que é o início do nosso hino nacional. A forma de sujeito é as margens plácidas do Ipiranga, não é sujeito indeterminado. Ora, mas a ideia aí é colocar um artifício para poder encaixar musicalmente o que ele está falando e tal, não é? Agora veja, você pode gerar polissemia também, isso é muito importante quando você estiver lendo. Veja, o Dr. Arcílio era um homem grande. Você só tem uma interpretação, ele tinha proporções físicas avançadas. Mas quando você diz que ele era um grande homem, você só trocar essa ordem, você mudou muito aquilo que você queria dizer. Então você tem aí uma polissemia ou significados diferentes. Cuidado com esse tipo de coisa. Os recursos gramaticais, essa ordem dos elementos, ainda vão incluir, primeiro, o paralelismo sintático. O que é paralelismo? Significa harmonia. Ou seja, quando você elabora orações e períodos, você tem que ter um arranjo que é simétrico, ele tem que ser harmônico, né? Então você deve observar essa construção sintática com muito cuidado sempre. Veja, os professores queriam destituir o diretor da escola e aumento no salário, parece uma frase ótima, mas está incorreta. Por quê? Porque quebrou o paralelismo sintático.
Ora, quem quer algo, o objeto direto aí é destituir, é um verbo. E do outro lado você tem quem quer algo e você põe aumento, que é substantivo, não. Então você poderia dizer, por exemplo, que os professores queriam destituir o diretor da escola e também queriam conseguir aumento de salário. Percebe? Aí você tem paralelismo. Os dois objetos estão harmônicos, os dois foram feitos com verbo. Você poderia também dizer que os professores queriam a destituição do diretor e aumento do salário, usando dois substantivos. Então, cuidado com o paralelismo sintático, que é a construção da frase, não só na leitura, como também quando você for escrever. A gradação é uma sequência que tem uma ordem, crescente ou decrescente. A ênfase sempre está no último dos elementos. Então veja, o Padre Vieira diz: o trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Observe que há uma ordem crescente e a coisa mais importante acontece no final. O quiasmo, que é uma figura de linguagem usada já há muito tempo, não é? Ela equivale à letra X, por isso que ela é uma coisa invertida. Então você tem aí uma troca. A composição das orações é feita como se fosse um X, né? O que em grego é o X. Então você tem no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Percebe? Essa inversão que você fez é como se você tivesse passado um X aí e trocado as posições. Agora a questão da voz verbal na anatomia do texto. Não é aquela voz do autor que a gente viu lá no número 3, mas é a voz verbal, voz ativa, passiva ou reflexiva. Ora, a escolha da voz, não é? É uma escolha que vai passar pela intenção do autor, ou seja, ela mostra a relação entre o sujeito e o verbo da oração. Quando o sujeito é agente, você tem voz ativa. Quando ele se torna paciente, você tem a voz passiva. E quando o sujeito é ao mesmo tempo o agente e o receptor, você tem a reflexiva. Ora, o que significa isso? Significa que eu vou escolher o que me interessa. Falar diretamente, jogar o sujeito como paciente, usar o reflexivo, não é? Então veja que a presença da voz verbal ela tem a ver com a ênfase que o autor ou o produtor do texto quer dar a determinado referente. Veja, Mariana comprou uma bicicleta, voz ativa, Mariana conjugando o verbo aí. Uma bicicleta foi comprada por Mariana, você tem a voz passiva analítica, não é? Em que o objeto direto bicicleta virou o sujeito paciente. Isso aí todo mundo sabe, não é? A voz passiva sintética é aquela em que você usa o se como pronome passivador e elimina o agente, né, da ação, que era o sujeito e que depois se tornou o sujeito paciente, mas na verdade quem compra realmente vai ser eliminado aí. Então, comprou-se uma bicicleta, eu tenho o verbo, o pronome passivador e a bicicleta que é o sujeito paciente. A criança se feriu no brinquedo do parque, quer dizer, ela mesma agiu e ela mesma recebeu a ação. Então você tem aí a voz reflexiva. Bom, você deve ter percebido que há muitas coisas compondo a estrutura do texto, mas é claro que o que nos importa é o que essas estruturas veiculam como significado. Então, todo texto tem vários níveis de leitura, mas os dois principais são a estrutura superficial e a estrutura profunda. Vamos ver o que é isso? Bom, gente, você está vendo aí o número 4, né? Que eu tinha pulado lá. Por quê? Eu deixei para o fim, porque esta parte já é mais de compreensão geral, não é? Então veja, para você se comunicar com os outros, você faz a transição ou tradução da estrutura profunda. O que é isso? Quando eu vou criar um texto, ele não nasce do nada. Ele vem do que eu tenho na cabeça, as minhas imagens mentais, os sons, sensações, as minhas experiências e tal, que estão guardadas no meu sistema nervoso, na memória, que é fruto das vivências e exposições que eu tive durante a minha aprendizagem. Ora, quando eu vou escrever um texto, não é? Essa experiência toda vai ser passada para uma estrutura compreensível, que é exatamente a estrutura superficial, que é o texto. Palavras, sinais, símbolos e tal. Então, quando você lê um texto, aquilo que está na superfície, que você consegue ver, ele está traduzindo coisas muito mais profundas. Então, veja, o que é a estrutura profunda? É ela que gera, né, os textos, ou seja, as imagens mentais, os sons, as sensações, toda a experiência que não está disponível para você ver, não é? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que interpretar.
Então, o texto físico é a estrutura superficial. Você vê lá o texto oral, escrito, não verbal, uma tirinha, qualquer coisa, não é? Aquilo é uma representação de muitas coisas relativas à experiência do autor. É aquilo que está disponível para a gente ver, que são os produtos da linguagem, os textos, as publicidades, tudo que a gente conhece. E esses textos são produtos de uma série de processos, operações, transformações e tal, da chamada estrutura profunda, que é exatamente o quê? Todo o nosso repertório sociocultural. Gostaram? É isso. Falta uma terceira parte, que é exatamente a parte em que a gente vai trabalhar os aspectos dos significados veiculados pelo texto. Isso fica para a nossa próxima aula. Se você gostou, já sabe, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, bata o sino pequenino, comente, divulgue e até a próxima. Tchau!